Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa madrugada eu folheei esse livro aqui. É um livro que eu já tinha lido, mas essa madrugada eu fiz uma releitura dele, do pastor Hernandes Dias Lopes. E esse livro ele tem um tema: 4 homens e um destino. Esse livro fala sobre os patriarcas, ele fala sobre a vida de 4 homens que, até os dias de hoje, desde a história da humanidade, 4 descendências, um pai, um filho, um neto e um bisneto, não fizeram tanto sucesso quanto esses 4 homens aqui. Eu estou falando de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Esses 4 homens, eles têm um destino, e esse destino aqui, sem sombra de dúvida, é a promessa de Deus. Deus, em Gênesis no capítulo 12, ele fez uma promessa. Repita comigo: uma promessa. Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus, através dessa promessa, disse para Abraão, ele estava em Padã Arã, disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque todas as vezes que Deus chama, que Deus comissiona, que Deus libera uma palavra, tudo na vida do ser humano começa a partir de uma visão. Tudo, Bruno, começa a partir de uma visão. Tudo aquilo que hoje é físico, é tangível, é mensurável, antes de ser físico, foi um dia uma visão. Então tudo o que hoje é real, um dia foi apenas uma visão, Juan. Tudo começa a partir de uma visão. E quando a gente tem e a gente concebe essa visão, a gente começa a sonhar e a caminhar em relação àquilo que Deus prometeu. Deus prometeu em Gênesis capítulo 12, mais à frente, Abraão estava dentro da sua tenda e Deus o chamou novamente e Deus disse para ele: Abraão, você olha para o chão. E Abraão viu uma enorme quantidade de areia. Ele estava no meio do deserto e Deus perguntou para ele se ele poderia contar os grãos daquela quantidade de areia, e ele disse: assim será a sua descendência. E a descendência de Abraão nos dias de hoje, ela não para de crescer, porque Abraão, ele é pai das 5 maiores religiões existentes hoje. E a gente acaba percebendo que aquela simples palavra que Deus deliberou, Abraão, ele não mensurava e não fazia ideia daquilo que Deus ia fazer na vida dele. Deus declarou uma promessa e, através dessa promessa, Abraão, ele resolveu peregrinar. Abraão, ele teve medo, Abraão duvidou, Abraão mentiu, Abraão, ele vacilou, mas ainda assim Deus foi fiel para cumprir aquilo que havia prometido para ele. E é curioso, porque a história desses homens passou e faz muito tempo. Nós estamos falando de aproximadamente 4.000 anos que nos distanciam dessas histórias, mas o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo que continua prometendo e continua declarando uma palavra, uma promessa, e continua cumprindo cada uma das promessas que Ele delibera sobre as nossas vidas. E eu vou deixar até para a gente ter um momento de ofertório no final hoje. Eu queria que você abrisse aí, a gente vai fazer um pouco diferente hoje. Se você pode, em Gênesis no capítulo 37, abre aí. Só me lembra no final. A gente vai fazer diferente hoje. Gênesis capítulo 37. Eu estava lá em Dubai, aí Glautinho falou assim para mim: poxa, Lemos, por que você não compra um iPad para você? Aí eu falei: eu já tenho um iPad, Glautinho. Eu tenho já um iPad, é melhor do que esse aqui, porque eu estava num casamento uma vez, Júlio, fiz um casamento lá em São Pedro da Aldeia. E marcaram o casamento para 2 da tarde, acho que era 1 da tarde, almoço, aquela coisa, Douglas, de almoço, no Solário, lá em São Pedro da Aldeia. Vocês conhecem aquele lugar de festa lá? Era 1 da tarde o casamento. 1 da tarde no horário de verão, naquela época, era meio-dia. E aí, irmãos, um calor, um sol, eu preparei um esboço, coloquei dentro do iPad e um sol terrível. E eu tive que ficar no sol, os padrinhos ficaram embaixo de uma amendoeira
Eu tive que ficar lá esperando, os noivos vieram, os padrinhos vieram na hora que o noivo entrou e o iPad estava ali ligado. E de repente o iPad piscou assim e disse superaquecimento e apagou tudo. E eu falei, meu irmão, agora vai ser no modo Faustão, quem sabe faz ao vivo. E aí, obviamente, a gente acaba tendo o que falar para tudo. Pastor, ele não tem resposta para tudo, mas o pastor, ele pode falar o que quiser para tudo, porque a gente se relaciona com a palavra, então é mais fácil escrever no papel. Gênesis capítulo 37, se você abriu, diga amém. Habitou Jacó na terra da peregrinação do seu pai e na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, repita comigo, 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda muito jovem. Acompanhava os filhos de Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Algumas pessoas podem dizer aqui que José ele era um fofoqueiro, porque ele comunicava ao seu pai as má notícias sobre os assuntos dos seus irmãos. Mas a gente acaba percebendo que o caráter de José revelava o mau caratismo dos seus irmãos. A luz que habitava em José revelava, Davi, as trevas dos seus irmãos. E o texto continua dizendo, ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque esse era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica, talar, com mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, ouve-me esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viemos eu, a tua mãe e os seus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui, feche seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite eu peço que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa e viva, possa nos nortear nos desertos e nos desafios que enfrentamos todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante da história de um homem que é chamado sonhador. Eu tive no Egito, exatamente nos lugares onde, através da bênção de Deus na vida de José, houve uma grande prosperidade. E tudo começa através de um sonho, e antes do sonho existe uma visão. Tudo começa a partir de uma visão. E a partir do momento em que você tem uma visão sobre algo que você deseja viver, você tem a oportunidade e o privilégio de ir em busca disso. Eu não sei se em 2023 você em algum momento fez planos. Nós já estamos na reta final. Essa semana já estamos nos reunindo e discutindo o culto da virada, discutindo alguns detalhes e alguns acontecimentos que vão seguir nos próximos meses. Nós já estamos sentando, nos debruçando sobre o primeiro trimestre de 2024. O futuro ele já está pronto, depende de nós. E eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado, qual os seus planos para o futuro? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Existem pessoas que não fazem planos, Marcelo. Elas simplesmente deixam as coisas acontecerem, e ainda naturalmente, como algumas canções aí que dizem.
Mas o fato é que nós precisamos fazer planos. Em Jó, no capítulo 42, Jó ele diz: bem sei para Deus que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Imagine você se até Deus, que é Deus, faz planos, que dirá eu e você. Existem pessoas que decidem não fazer planos. E eu não estou dizendo que todos os seus planos eles vão se tornar realidade. Mas é fundamental que você saiba onde você está, de onde você veio e aonde você quer chegar. Porque quando nós fazemos planos, nós estamos mais propensos a nos desgastar menos e sofrer menos diante das situações que nós vamos viver. Eu ouvi Juan uma vez um homem dizer que quando Deus é o centro da nossa vida e nós decidimos sonhar, Deus é capaz de abençoar os nossos sonhos. Mas quando nós decidimos sonhar os sonhos de Deus, Deus se torna patrocinador desses sonhos. Quando você decide sonhar os sonhos de Deus, Deus ele se torna patrocinador do seu sonho. Ele se torna viabilizador de tudo aquilo que ele colocou para você. E foi assim na vida de José. José, ele não pediu para sonhar. Ele simplesmente um dia deitou e sonhou. E o sonho que ele teve, de uma forma inocente, ele resolveu revelar para os seus irmãos que já o odiavam. O seu pai, lamentavelmente, ele havia feito predileção entre os seus irmãos. Ele visivelmente dava mais afeto, atenção, carinho a José do que os outros irmãos. E por que isso? Porque o texto diz que José era o filho da velhice. Quando os outros filhos nasceram, talvez ele não tenha tido a oportunidade de dar atenção. Ele estava muito mais preocupado em conquistas, em conflitos, em fazer coisas e resolver problemas. E quando José nasceu, ele teve o privilégio de amá-lo, de bajulá-lo, de paparicá-lo. Os seus irmãos eram de uma outra geração e por isso os irmãos sentiram ciúme de José. E Deus resolveu escolher José, um menino de 17 anos que sonhou que um grande feixe ia se levantar e os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. E o outro sonho que ele teve foi o sonho de que o sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas, porque o pai dele tinha 12 filhos. José, ele era o antepenúltimo. Depois de José, nasceu Benjamim, né? Nasceu Benjamim. Então José, ele nunca foi o primeiro. Se você observar na vida desse homem chamado governador do mundo antigo, ele nunca foi o primeiro em nada. José nunca foi o primeiro em nada na vida dele. Ele não foi o primeiro, o primogênito que nasceu. Quando ele se encontrou na casa de Potifar, ele não foi o primeiro, que Potifar mandava mais do que ele. Quando ele se encontrou como governador do mundo antigo, ele não foi o primeiro, porque Faraó governava acima dele. Mas mesmo não sendo o primeiro em nada da vida dele, isso não impediu que ele marcasse a história da vida dele, que ele deixasse um legado. Tem gente que tem síndrome de ser o primeiro. Tem que ser o primeiro, tem que ser o que manda, tem que ser o que faz, tem que ser o que acontece, e acha que se não tiver um papel ou uma posição de evidência, os planos de Deus, os sonhos de Deus não vão acontecer na sua vida. E José, ele decidiu compartilhar os seus sonhos. E a gente, às vezes, na inocência, acaba abrindo o coração e compartilhando os sonhos com quem está perto de nós, com os nossos irmãos. Eu estava vendo no Instagram hoje, foi até hoje, dizendo: cuidado com os bajuladores, cuidado com as pessoas que te cercam e te acariciam. A minha avó, ela fazia carícias nas galinhas, mas depois ela torcia o pescoço e fazia o almoço com elas. Então a gente precisa entender que não é com todo mundo que a gente pode compartilhar o nosso coração, não é com todo mundo que a gente pode compartilhar a visão que a gente teve. José, ele teve uma visão e ele resolveu compartilhar essa visão com os seus irmãos. Só que o sonho foi dado a ele, a visão foi dada a ele. E se ele compartilhasse a visão com as pessoas que não receberam a visão, essa visão, Marlon, ela ia ser incompreensível. Porque se você tem uma visão, ninguém consegue ver o que você está vendo. Exemplo do Walt Disney, na inauguração daquele grande parque, que quando foi projetado, foi apenas para as suas filhas. Algumas histórias contam que o arquiteto
que desenvolveu e fez tudo aquilo estava lá, e a esposa do lado. Então o arquiteto disse, poxa, uma pena, o Walt Disney não está aqui para poder contemplar tudo isso. E a mulher dele disse, ele viu antes de todo mundo. Porque antes de tudo ser construído, ele já havia visualizado, ele havia contemplado com os olhos da mente. E a gente acaba percebendo que José, ele resolveu acreditar. José, ele resolveu obedecer, e ele obedeceu o pai. Mesmo tendo problema com os irmãos, o pai um dia o chamou e disse, olha, eu quero que você visite os seus irmãos e veja, eles estão pastoreando no deserto. E ele, sabendo da indiferença, do ódio, da raiva, da ira, ele poderia dizer, pai, eu não quero ir porque eu estou sofrendo hostilidade dos meus irmãos, eles estão me odiando, mas ele resolveu obedecer. E por obedecer, ele acabou pagando um preço muito caro. José, ele sofreu não porque ele fez coisa errada. José, ele sofreu simplesmente porque ele obedeceu. E isso mostra para nós que em alguns momentos, Fabão, nós vamos passar por dificuldades mesmo fazendo aquilo que é certo. E para nós isso é um paradoxo, porque a gente acha que quem faz o que é certo sempre vai ser privilegiado. Mas o texto diz que José, ele sofreu porque ele obedeceu. Mas a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o início delas. E o texto diz que quando ele chegou até os seus irmãos tiveram um plano de matá-lo. Um dos seus irmãos disse, olha, que o sangue dele não caia sobre nós. Lançaram José numa cisterna, e os midianitas haviam passado ali com uma caravana e resolveram vender José. E José foi vendido e foi colocado no mercado de escravos. E agora eu queria que você se colocasse no lugar de José. Um menino que não pediu para sonhar, mas que sonhou. Um menino que não pediu para ser o filho predileto, mas foi. Um menino que ganhava presente e que recebia o ódio, o desprezo e a inveja dos seus irmãos, porque os seus irmãos invejavam a José. Eu já disse muito em minhas mensagens aqui, Marcelo, que inveja não é a pessoa querer o que você tem. Inveja é a pessoa não querer que você tenha o que você tem. Por isso os irmãos de José resolveram e decidiram matá-lo, porque eles não queriam que José tivesse o que ele tinha. E José, ele se manteve firme e obediente. Observe que quando você tem uma visão, quando você decide sonhar os sonhos de Deus, por mais que você passe por situações adversas, por mais que as coisas pareçam impossíveis e muito complicadas aos olhos naturais, tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus. Por mais que as situações tenham saído do seu controle, Juliana, em alguns momentos a gente tem um sonho, a gente coloca diante de Deus, Deus usa pessoas para confirmar esse sonho, e às vezes aquilo que está na nossa mão sai da nossa mão, e a gente pergunta, caramba, mas Deus prometeu, e como é que vai acontecer? E aquilo que saiu da nossa mão de uma forma extraordinária, Deus traz de volta para a nossa mão com honra, dizendo e mostrando que Ele é Deus. E a gente nunca vai conseguir explicar como foi, de que forma Deus fez, porque se você conseguir explicar, é porque não foi Deus, é porque foi a obra das suas mãos, porque aquilo que Deus faz é realmente um milagre. Na vida de José não foi diferente. No mercado de escravos, ele foi vendido por Faraó. Eu acho que foi Juan que um dia disse aqui que Potifar conhecia bem quem era José e também conhecia muito bem quem era a esposa de José. Perdão, a esposa de Potifar. Porque Potifar disse para José, olha, você pode tomar conta de tudo aqui, mas a única coisa que você não vai poder mexer, foi você, Juan, que falou isso aqui, não foi? Não. A única coisa que você não vai poder mexer é na minha esposa. E aí, Julico, você imagina, vou usar você como exemplo, você está na sua casa e aí, de repente, você precisa de alguém para fazer um reparo. Você precisa de alguém para fazer uma pintura, você precisa de alguém para cuidar do jardim. E aí você chega para esse alguém e você diz para esse alguém, olha, você pode cuidar de tudo aqui, você vai gerenciar a minha casa, o jardim, você vai cuidar da parte elétrica, você vai cuidar da hidráulica, você vai cuidar da pintura, mas presta atenção, você pode mexer em tudo aqui, você só não pode mexer na minha mulher. É comum alguém fazer isso? É comum alguém agir dessa maneira? Não, isso não é normal.
Potifar fez isso porque ele conhecia quem era a mulher dele. Potifar, de alguma forma, Luciano, havia dado um recado para José: olha, por favor, mexa com tudo aqui, mas não mexa com ela, porque eu sei que em algum momento ela pode mexer com você. Então, numa mensagem criptografada, Potifar disse: eu sei que pode dar ruim aqui, mas eu já estou te avisando. E ali, José, eu imagino, com 27 anos, algumas correntes teológicas fazem essa contabilidade com a testosterona lá em cima. E de repente, aquela enviada do cão resolve seduzir José. E aquilo que José poderia fazer em um momento ia comprometer toda a sua história. Eu aprendi na minha vida que a gente nunca deve trocar aquilo que a gente deseja no momento por aquilo que a gente deseja na eternidade. E existem pessoas que trocam aquilo que mais desejam em um momento por aquilo que realmente buscam na eternidade. Eu conheço pessoas que se arrependem para o resto da vida porque fizeram coisas ou falaram coisas em 5 minutos numa briga e numa discussão. A gente tem o poder de comprometer toda a história da nossa vida com uma atitude, se a gente realmente negociar. José, ele agora novamente desce mais um degrau de humilhação, um degrau de vergonha, por obedecer, por fazer aquilo que é certo, e ele é preso, é lançado numa cadeia. Por que Potifar não matou ele? Porque conhecia quem era a mulher, porque sabia quem era. Potifar tinha o poder e a autoridade disso? Sim. Talvez você diga, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, mas Deus não perde o controle de nada. Deus sabe o que faz. Deus, ele está no controle de uma forma absoluta e soberana. Deus não perde o controle quando eu e você perdemos o controle. O céu, ele não entra em crise quando a terra entra em crise. A gente chora, a gente se desespera, a gente não acredita, mas Deus continua no controle. Se eu contar para vocês o momento mais crítico da viagem, vocês vão perceber que o momento mais difícil dessa viagem foi um momento de impossibilidade, o momento de mais risco. Eu nem falei isso para minha esposa. O momento de mais perigo que eu e que todos aqueles irmãos vivemos nessa viagem não foi um terrorismo, não foi bomba, não foi nada. Foi algo que é, aos olhos naturais, impossível. Qual foi o maior momento, o pior momento que a gente viveu? Quando a gente estava atravessando o deserto do Sinai. Não sei se você sabe, no Egito chovem 3 vezes por ano. E não é chuva não. É umas gotinhas que caem. Não é chuva torrencial, não. Sabe? É aquelas gotinhas de orvalho. É seco. E a gente estava atravessando o deserto. E de repente teve uma tempestade no deserto. De repente as águas dos montes, do vale, do deserto começaram a descer. E eram muitas águas, era uma força terrível, começou a derrubar os postes, e de repente ela começou a tomar a estrada, e o ônibus começou a passar no meio da estrada, com a água por cima do pneu, e aí eu falei, meu Deus, eu vim para cá, o pessoal está com medo de guerra, de terrorista, e eu estou correndo o risco de morrer afogado aqui no deserto. Isso é doideiro, não é, gente? Se contar, não acredita. O guia que tem mais de 30 anos trabalhando ali, mais de 30 anos. O cara ficou estupefato. Ele ficava filmando. Ele ficava assim, meu Deus, eu nunca vi isso na vida. Que privilégio estar aqui. E eu, preocupado. Eu falando aquela palavra. Estranho isso, hein? Eu sei que isso não é normal, porque a Bíblia, a gente sabe. Você imagina alguém morrer afogado no deserto, cara? E o pessoal preocupado com bomba, com míssil. Eu não vi bomba, eu vi muita água. Vai no meu Instagram que você vai ver. Irmãos, era muita água. E a água, ela descia. E eu até perguntei, eu falei, a gente está perto do deserto do Negueb? Porque o deserto do Negueb, de vez em quando, sofre esse fenômeno. E era muita água. Era uma chuva diante de uma terra seca que não tem a capacidade de absorver a água tão facilmente. E por isso, a água, ela escorre. A água tem a facilidade. Irmãos, parecia uma pororoca. Começou a fazer onda e, de repente, quando tomou a pista, a guia começou a gritar dentro do ônibus. Não, please. E eu falei, sangue de Jesus. Falei, irmãos, vamos orar.
Vamos falar com Deus. Porque nessa hora, meu irmão, nessa hora não tem ateu, não tem nada. É igual aquele avião lá que a gente foi, aquele Airbus A380, que é o maior avião de passageiro do mundo, passando por aquele a 45 mil pés de altura, passando no meio do oceano. E de repente aquelas turbulências, teve umas turbulências meio braba, e as aeromoças começaram a recolher o carrinho. Meu irmão, não tem um ateu que fica ali. Até ateu faz o sinal da cruz, se converte, começa a clamar no nome de Jesus. Não tem, irmãos. Não tem para ninguém. O cara diz que é aqui na terra no pé firme. Quando a cabeça dele está em risco, meu irmão, vira crente na hora. Então foi o maior risco que a gente passou. Eu nem fiz o vídeo. Eu fiz um vídeo, mas eu não postei. Porque eu falei, cara, se eu postar isso aqui, o pessoal vai ficar preocupado lá, o pessoal lá de casa. Mas graças a Deus a gente passou e a gente conseguiu subir. Mas é assim, é uma impossibilidade. Aquilo que a gente acha que é um perigo eminente, Deus transforma em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz que se você ama Deus, todas as coisas vão empurrar você para um lugar que é o propósito dele. Inclusive injustiça. Se você ama Deus, a injustiça vai empurrar você para o propósito de Deus. Se você se sente injustiçado e Deus é o centro e você está vivendo os sonhos de Deus, a injustiça vai levar você para o propósito de Deus. Isso é poderoso demais. Isso contraria a lógica humana. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Talvez aquilo que José passou seja um momento da sua vida. Talvez você se coloque na posição de José e você não consiga entender os planos de Deus na sua vida. Você faz o que é certo e quanto mais você busca fazer o que é certo, as coisas parecem que elas acabam acontecendo de uma forma negativa na sua vida. Mas se você permanece firme, ama Deus, todas as coisas vão contribuir para o propósito dele na sua vida. José, o que ele fez? Ele decidiu obedecer. Ele decidiu obedecer ao pai dele. Quando o pai dele mandou ir até os irmãos, ele decidiu cumprir Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. A obediência tem como recompensa a promessa de Deus. As pessoas que decidem obedecer a Deus, elas sempre vão ter como recompensa a promessa de Deus nas vidas delas. Deus não quer que você se sacrifique. Deus não quer que você se mate ou que você faça autopenitência. O que Deus deseja de mim e de você é que a gente obedeça a Ele. E isso foi o que Samuel disse: obediência quero, Deus dizendo, e não sacrifício. Porque às vezes a gente acha que o que tem que fazer é sacrificar, mas o que realmente Deus pede de nós é obediência. É obedecer sem questionar, é obedecer sem arguir, é obedecer simplesmente acreditando que mesmo que você não esteja entendendo, Deus ele continua no controle sendo Deus. A história de José, ela parece lógica. Se você não conhecesse o final dela, você estaria se perguntando, aonde que isso vai dar? Porque o sonho parece cada dia mais impossível e longe do destino final. Alguém que foi colocado para reinar sobre os seus irmãos agora está preso. E ele não está preso um dia, uma semana, 15 dias. Ele está preso durante 2 anos. E depois de 2 anos ali, o carcereiro começa a perceber que ele era uma pessoa de confiança. Não tinha ninguém observando ele. Não tinha pessoas influentes que poderiam ajudá-lo. Mas José, ele resolveu fazer aquilo que é certo, simplesmente porque ele entendia que era certo. Eu tenho um primo que ele nunca tinha trabalhado na vida dele, nunca trabalhou. Aí de repente um dia o pai dele falou assim para ele: você precisa trabalhar, cara, já está na hora de você trabalhar. Então você precisa ter o seu dinheirinho, né? Ele criado no conforto do pai, da mãe, nunca, tinha sido colocado para fazer tarefas de casa. E aí o primeiro emprego dele foi no Bob's. Primeiro emprego dele foi no Bob's. E aí no primeiro dia de trabalho, uma pessoa passou para ele o que ele deveria fazer, de que forma ele deveria se portar. E quando chegou no final do dia, ele estava encostado no balcão do Bob's. E aí, de repente, ele encostado ali no balcão. E de repente o gerente do Bob's chega. E a pessoa que havia ficado responsável de passar para ele o que ele deveria fazer, quando viu que o gerente chegou, pegou um pano e começou
a limpar. E aí chegou para ele e falou, cara, pega um pano, faz alguma coisa. E ele disse, para quê? A inocência, ele disse, para quê? Porque o gerente está aí. Você tem que fingir que está fazendo alguma coisa. Mas por quê? Se eu já limpei, se tudo o que é necessário que seja feito, você já me passou e eu fiz. A inocência dele revelou que muitas vezes nós fazemos aquilo que é certo diante dos olhos de pessoas que de alguma forma podem nos beneficiar. José não foi assim. José resolveu fazer aquilo que é certo, sem os olhos de pessoas influentes ou de pessoas que poderiam ajudar. Mas Deus sempre coloca alguém. Fala para quem está do seu lado, Deus sempre coloca alguém. Deus sempre coloca alguém, meu irmão. E Deus resolveu levantar aquele homem carcereiro que viu o caráter de José e falou para ele, poxa, eu estou vendo o seu comportamento, cara. Eu percebo aqui, sem que você veja, sabe, as suas atitudes, elas demonstram um caráter. Então, você vai tomar conta de tudo. E a Bíblia fala que a cadeia, o cárcere, a partir daquele momento, começou a prosperar. Eu não sei se você teve alguma oportunidade ou triste privilégio de ir numa penitenciária ou numa cadeia. Mas eu não conheço nenhuma cadeia próspera. Mas a Bíblia fala que a cadeia ela se tornou próspera. Por quê? Porque José administrava com a bênção de Deus. E quando você tem a bênção de Deus, você prospera no deserto. Aquilo que é caos, ele se transforma em ordem. Aquilo que parece impossível, se torna possível. E a cadeia prosperou. E de repente, José faz amizade com muitas pessoas ali. E tinha um padeiro que estava ali já há muito tempo preso. E aí José fez amizade com ele. E o padeiro teve um sonho. E José revelou o sonho do padeiro. E José ajudou o padeiro. Porque aquele sonho foi revelado. E disse para ele, olha, você vai voltar a ser padeiro. E quando você voltar, você se lembra de mim. Observe que em alguns momentos a gente, para querer sair da situação que a gente está vivendo, a gente conta com pessoas, a gente coloca expectativas, a gente projeta, a gente alinha e a gente diz, vai ser fulano que Deus vai usar, vai ser ciclano, vai ser o gerente do banco, vai ser o irmão da igreja. Não, o irmão que é próspero da igreja, ele vai me abençoar. E de alguma forma você acaba projetando a sua confiança não mais em Deus, e passa a serem pessoas, passa a serem coisas. E o texto diz que por um momento José, ele errou. Ele simplesmente chegou para o padeiro e disse o seguinte, quando você estiver lá, você se lembre de mim. Mas a Bíblia fala que Deus fez com que o padeiro se esquecesse de José. Porque o padeiro se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. Porque se José, Hernandes Dias Lopes diz nesse livro, que se o padeiro tivesse se lembrado de José, ele seria ajudante do padeiro. Olha, já que o Senhor restituiu as minhas funções, Faraó, eu gostaria de fazer um pedido ao Senhor. Eu gostaria de ter um ajudante. É um menino que está lá na cadeia também, sabe? Ele não fez nada demais. E aí, quem sabe, Faraó, tudo bem. E aí José, ao invés de ser governador do Egito, ele seria ajudante do padeiro. Observe que às vezes a gente quer ajudar Deus. Às vezes a gente quer se meter onde a gente não tem que se meter, nos propósitos de Deus. Os antigos diziam que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve onde não tem linha, meu irmão. Deus escreve de uma forma que você não compreende. Naum, no capítulo 1, diz que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e tormento. Pensa nisso. Os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e tormento. Ele constrói caminhos em tempestade. Ele constrói viabilidade em tormentar. Esse é o nosso Deus. Você e eu não entendemos, mas Deus está preparando. Deus está avaliando e Deus está dizendo, ainda precisa de mais um tempo de maturação. Ainda precisa de mais um tempo de aperfeiçoamento. Ainda precisa de mais um tempo de preparação. Você imagina se José foi capaz de fazer prosperar uma penitenciária, o que ele seria capaz de fazer com o Egito inteiro? Tem gente que quer começar por cima. Um dia, um amigo dizia para mim, tudo que começa grande é monstro, meu irmão. Nada começa grande. Tudo que começa grande acaba rápido. Tudo que é grande, um dia era pequeno. Eu tive a oportunidade de ir num dos prédios mais altos do mundo, Burj Khalifa, né? Fabão, a gente esteve lá. Um dos prédios mais altos do mundo, eu acho que é 800 metros de altura. 858, quando a gente entrou, né? Aquela coisa do brasileiro, aquela coisa da malandragem do brasileiro, Julico.
eu com meu telefone na mão, telefone novo que comprei, aquela coisa toda, catei os dólares, comprei lá, fui na Apple, pedi para parcelar ainda no cartão, e o irmão que estava comigo fez pior ainda, passa 100 nesse aqui cartão, passa 50 nesse. A menina ficou doida. E aí, eu contando na fila, né, para poder a gente entrar e eu ir para poder filmar. E aí aquela coisa, aí você mexe com o cara, começa a contar piada, aí o cara, ó, Brasil, Neymar, Brasil, aquela coisa toda. Aí de repente o cara não entra, fomos o primeiro a entrar. Eu com o telefone na mão. O Fabão falou, cola no vidro pra gente fumar. Quando a gente colou, meu irmão, você sobe aquele negócio, um negócio escuro, você não vê nada. Você só vê depois que você sai. E aí começou a subir os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São quantos andares? Quantos apartamentos? Andares? 128. Eu só senti o ouvido começar a estalar, porque é muito rápido que você sobe. Eu falei, meu Deus, estou sentindo o ouvido. E começou a subir. Mas aquilo começou pequeno. Porque antes de você entrar no Burj Khalifa, você passa por um cenário de vários telões de LED que mostram a construção, que mostram o projeto, que mostram o sonho de uma visão de um homem que teve. E quando ele resolveu construir aquilo, todo mundo chamou ele de louco. Todo mundo disse que era a maior loucura do mundo, que já haviam feito isso na Torre de Babel, mas ele decidiu, ele acreditou, ele sonhou. $50 para você subir. É um prédio comercial, só tem salas comerciais. $50 para você subir, não tinha vaga. Não tinha vaga. A gente conseguiu as últimas vagas meio-dia. A gente deixou de fazer outras coisas para ir lá. Não tinha vaga. A quantidade de gente que tinha lá, $50. Eu comecei a gastar o dinheiro do shake. 50, 100, 150. Chegou uma hora que você para de contar. É muita gente. E tudo isso porque decidiu sonhar. Falando um pouquinho ainda de Dubai, eles descobriram o petróleo em 1968. Uma cidade inteira que foi construída no deserto. Eu vou repetir para vocês. Eles não têm praia. Eles não têm cachoeira. Eles não têm as belezas naturais que nós temos. O que eles têm lá? Eles têm areia. Eles têm areia. Mas eles têm um sonho, eles têm uma visão e eles têm atitude. Eles começaram a construir Dubai antes de descobrir que havia uma bacia de petróleo. Quando eles começaram a construir, eles descobriram em 1968 as bacias de petróleo. Uma família de beduínos, né, que começaram a desenvolver, abriram uma zona franca para transporte entre alguns continentes, em alguns países. Os beduínos, eles são uma espécie de ciganos. Eles fazem negócios o tempo inteiro e eles têm por hábito, assim como os ciganos, guardar o seu dinheiro em ouro ou dentro de casa, ou dentro das suas tendas. Eles não têm esse hábito social que nós temos. E a primeira venda de extração de petróleo, ele pediu que fosse pago em dinheiro vivo, em dólar. E o beduíno, aquela família, recebeu uma grande quantidade de dinheiro, muito dinheiro, uma extração, a primeira extração. Você sabe o que ele fez? Disseram para ele, você tem que botar o dinheiro no banco, cara. É muito dinheiro. Você está acostumado a lidar com uma quantidade de dinheiro, mas essa quantidade é muito grande, não tem nem onde botar. Aí ele resolveu ouvir esses conselhos. Nós estamos falando de 1969. E aí ele pegou aquela quantidade de dinheiro e botou no banco. E quando chegou de noite, ele chegou para os assessores dele e falou, eu quero ver meu dinheiro. Porque quando o dinheiro está na tenda, eles estão acostumados a ir lá contar. Quando tem o dinheiro em ouro, eles estão acostumados a olhar de alguma maneira. E ele falou, eu quero ver meu dinheiro. E o assessor disse para ele, não, o dinheiro está no banco, fica tranquilo. Não, mas eu quero ir lá. Mas a gente não tem a chave do banco. E no mês seguinte, quando a segunda extração de petróleo saiu e veio outra remessa de dinheiro, ele falou, eu vou comprar um banco, porque eu quero ter a chave do banco para poder ver o dinheiro. E assim começou a se criar a cidade de Dubai. Um homem iletrado, sem estudar nas grandes universidades, teve uma visão. E a partir de uma visão, não pensou só em si, não pensou somente nos seus filhos, mas ele pensou em construir um legado, algo que seria eterno. Quando ele resolveu fazer aquela palmeira gigante, aquilo é uma cidade inteira. Ele mexeu com muita gente, as pessoas disseram, isso é a maior loucura do mundo. Ninguém vai ser capaz de comprar uma casa ou um apartamento nesse lugar. As primeiras casas que foram vendidas, ele disponibilizou um pequeno iate. Quem comprava uma mansão, ganhava um iate.
Hoje não tem lugar para botar iate de tanta gente que comprou. Hoje, nos dias de hoje, um apartamento só tem apartamento de 300 metros quadrados. Nos dias de hoje, em Dubai, quem compra um apartamento de $1 milhão ganha um carro. E aí você acaba percebendo a capacidade que eles têm. Dubai é um país que tem tanta riqueza que você esbarra em Lamborghini, em Ferrari e Maserati. São tantos carros do luxo ao mesmo tempo que não tem graça. Se você tem dinheiro e vai para Dubai e simplesmente você decide ostentar, por que as pessoas compram uma Ferrari vermelha? Por que as pessoas compram uma Ferrari amarela? Você já parou para pensar por que a cor tem que ser amarela? Porque chama? Repita, porque chama atenção. Ninguém compra uma Ferrari prata, irmãos. É vermelha ou é amarela, porque quem tem Ferrari quer chamar atenção. Mas como é que você vai chamar atenção em Dubai, onde todo mundo tem aquilo que você quer ostentar? E aí, de alguma forma, precisou-se criar algum mecanismo de ostentação. E você sabe qual é a ostentação maior em Dubai? Quem tem a menor quantidade de letras e números nas placas. O rei, ele tem uma letra. Aí tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, a maioria tem 5. Eu só vi carro de 5 letras lá. Então, a ostentação é colocada nas placas, na quantidade. Quem tem menos letras e números tem mais poder. E aí você vê a criatividade do ser humano em se ostentar e a riqueza. Um país que não tem nada. E eu confesso que no primeiro dia, quando o guia começou a falar, a mostrar a cidade, me deu uma certa depressão, lembrando do Brasil, lembrando daquilo que a gente tem, lembrando dos tempos áureos que vivemos de extração do petróleo. Eu falei, meu Deus, se aqueles caras pensassem mais na posteridade, no legado, e menos em si mesmo, hoje a gente teria. O sheik, a primeira pergunta que ele fez quando descobriu a reserva de petróleo foi: quanto tempo vai durar esse petróleo? E disseram para ele que o petróleo ia acabar em 2011. E ele construiu toda a cidade, projetada para que, quando o petróleo acabasse, a cidade fosse autossustentada. O petróleo durou até 2017. E ele não parou de construir. E a gente acaba percebendo que tudo na vida começou a partir de uma visão. José, ele teve uma visão, ele decidiu acreditar. E agora, preso durante 2 anos e esquecido pelo copeiro, um dia, quando Deus achou que ele estava maduro, quando ele estava pronto, resolveu trazer no coração de Faraó um sonho. E Faraó teve um sonho que tirou a paz, que tirou o sossego dele. E Faraó agora, diante desse sonho, buscou pessoas que pudessem revelar, mas ninguém revelou. E nesse momento, Deus também tocou no coração do padeiro. Deus usa pessoas, mas Deus usa pessoas quando Ele entende que é a hora de usar. A gente, quando a gente está passando uma prova, uma adversidade, a gente quer respostas. A gente quer ouvir Deus falar. A gente fala, Deus fala comigo. E aí a gente vai na Irmã do Coque, a gente vai no monte, a gente ora, a gente busca, a gente quer ouvir falar Deus. A gente coloca, como eu já falei aqui, Deus na parede, né? Fala comigo. E aí a gente abre a Bíblia. A gente quer, pressiona. Porque a gente quer o quê? A gente quer respostas. Porque aquilo que para nós é o tempo, para Deus é o tratamento. Para Deus é o aperfeiçoamento. Porque quando Deus promete, já está pronto para liberar. O futuro está pronto. Repita comigo, o futuro está pronto. E quando Deus achou que José estava pronto, porque ele havia se preparado para governar a cadeia, e agora ele estava pronto para governar o Egito, Deus levou ele e ele revelou o sonho de Faraó. E Faraó, depois de ouvir que as 7 espigas magras que devoravam as 7 espigas gordas, as 7 vacas magras que devoravam as 7 vacas gordas, representavam os 7 anos de fartura, e depois que viriam 7 anos de seca. E Faraó disse: ninguém é melhor do que você para cuidar de tudo isso. Tirou o anel do dedo e falou: depois de mim, quem manda aqui é você. E a Bíblia fala que José, ele governou o Egito como ninguém. Se você for no Egito hoje, a história mais contada no Egito é a história de José. E tudo o que a gente vê de prosperidade, na parte que a gente vê de prosperidade,
porque o Egito é miséria, é um negócio terrível. Eu não falei nas mídias sociais para não expor de uma forma pública, mas é um lugar feio, é um lugar sujo. Mas aonde José, ele habitou, você consegue perceber a vida. Você consegue visivelmente ver a prosperidade. Você vê as tâmaras florescendo, você vê, sabe, a vida em toda parte do lugar que ele foi abençoado por Deus. E por quê? Porque quem tem a bênção de Deus é capaz de fazer qualquer lugar prosperar. Quem tem a bênção de Deus consegue transformar crise em bênção. E a Bíblia fala que o coração de José não se deformou, porque ele poderia agora nutrir raiva, ódio, ressentimento pelos seus irmãos. Escuta o que eu vou dizer para você. Se você tem um sonho, se você tem uma visão, se você tem uma promessa de Deus, e ao caminhar em direção a essa promessa, você sofrer decepções por pessoas, e você permitir que o seu coração sofra amargura, a promessa de Deus ela não vai se cumprir na sua vida. Porque Deus não coloca ninguém em cima para ostentar, para humilhar, ou para dizer para quem quer que seja: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. O nosso Deus não é esse tipo de Deus. E a Bíblia fala que José tinha todos os motivos do mundo agora para pagar na mesma moeda, mas o coração dele não se deformou. Isso mostra para nós que nós não temos o poder. Nós não temos o poder de mudar as circunstâncias que estão à nossa volta. Ele não teve o poder de mudar o sentimento dos irmãos por ele, mas ele teve o poder de não permitir que aquilo que estava no coração dos irmãos entrasse no coração dele. Os irmãos sentiam ódio dele, mas ele não permitiu que esse mesmo ódio deformasse ele. É fácil ou é difícil isso, gente? É muito difícil. Mas quando a gente entende essa lógica do reino de Deus, a gente avança e é honrado por Deus. E essas pessoas, elas ficam para trás. Porque pessoas amarguradas, elas se tornam em pessoas, como a própria palavra diz, Galdinho, amargas. E pessoas amargas, elas não conseguem ver o cumprimento da promessa de Deus. Eu queria que, mesmo sentado, você fechasse seus olhos. Eu queria que por um momento você pensasse quais são os seus planos para esse ano ainda, para esses dias que nós temos em 2023. Talvez você já queira que esse ano acabe, tomara que acabe logo, tomara que venha o Natal logo, tomara que 2024 já chegue. Não vai mudar nada, porque é uma mudança de calendário. O melhor lugar do mundo é agora. O dia mais importante da história é o hoje, porque o ontem não existe, o amanhã não existe, o ontem não pode ser mudado, o amanhã não existe, porque quando o amanhã chegar é hoje. Então eu tenho ingerência sobre o hoje, eu tenho ingerência sobre agora, e aquilo que eu faço hoje vai determinar onde eu vou estar amanhã. E eu queria que você começasse a pensar sobre isso. Tudo que você precisa é de uma visão, porque tudo começa a partir de uma visão. Tudo na vida começa a partir de uma visão. Se você não tem uma visão, se você não tem uma visão clara sobre um propósito a ser vivido, um sonho, eu quero pedir que, mesmo assentado por um momento, você peça a Deus isso, para que Deus dê a você uma visão, para que Deus coloque sobre você um propósito, para que Deus, de uma forma clara, coloque diante de você algo que você possa viver. Alguém um dia disse que quem não tem pelo que viver, não tem o direito nem de existir. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar mentes e corações que estão refletindo sobre as suas vidas nesse momento. Pessoas que estão vivendo, quem sabe, algumas das fases que José viveu. Pessoas que talvez hoje estão com o coração cheio de sonhos e expectativas. Talvez pessoas que já sonharam, mas agora se frustraram porque se decepcionaram com outras pessoas. Pessoas que se feriram, pessoas que se machucaram, pessoas que estão sofrendo injustiça, pessoas que estão se sentindo abandonadas, pessoas que estão se sentindo abandonadas inclusive pelo Senhor. Mas se essas pessoas amam o Senhor, todas as coisas vão cooperar para o propósito do Senhor na vida delas. Eu quero declarar, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor libere uma visão agora, porque tudo começa a partir de uma visão. Tudo que nós precisamos é de uma visão clara sobre o futuro, porque o futuro se trata de uma visão.
O futuro está pronto. Ele já está idealizado pelo Senhor. O Senhor já tem acesso a ele. Talvez nós não tenhamos ainda, mas o Senhor tem. Eu peço que no nome de Jesus os olhos espirituais sejam abertos e as pessoas possam ver e entender que quando a gente decide sonhar os teus sonhos, o Senhor se torna o patrocinador dos teus sonhos, dos nossos sonhos. Pai, obrigado pelos louvores, pela tua palavra. Eu peço que no nome de Jesus o Senhor nos dê, nos desertos que enfrentamos na nossa vida, a capacidade de adaptar a nossa vida à realidade que estamos enfrentando. Não nos acostumar, mas a nos adaptar para que possamos passar por esses momentos de uma forma melhor. Nos dê a força necessária, Pai. Que a nossa força venha do Senhor. Que o Senhor renove as nossas forças. Que não sejamos rápidos, mas que possamos ser constantes. E que, acima de tudo, diante do que passarmos, que tenhamos a capacidade de não nos deformar, de não sermos roubados, de não produzir mágoa no nosso coração diante do que pessoas fizeram a nós. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós e que possamos, Pai, viver ainda nesses dias de 2023 a visão clara da promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe.